Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3. Quem trouxe Bíblia aí, abre Filipenses capítulo 3. Se você não trouxe, aqui no telão, acredito que vai estar passando também o texto. São dois versículos que nós vamos ler desse capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo já haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Que palavra inspiradora e desafiadora essa do apóstolo Paulo escrevendo essa carta à igreja em Filipe. Paulo tinha um relacionamento muito especial com essa igreja. Ele funda essa igreja quando está indo em direção à Ásia, e o Espírito Santo de Deus proíbe, impede que eles avancem para uma certa região, e de repente, ao pararem e verem que o Senhor não cooperava com eles para ir para aquele lugar, eles descansam, e nesse descanso eles têm um sonho, e nesse sonho eles veem um homem que pede que eles se dirijam até a Macedônia, e ali eles anunciem o Evangelho para aquela região. E Paulo, então, sendo fiel à visão que o Senhor estava dando à sua equipe, em sua segunda viagem missionária, ele vai em direção àquela região, e Filipe é a cidade aonde eles chegam, pregando o Evangelho. A primeira cidade da Europa, ali onde o Evangelho se estabelece, é Paulo quem anuncia pela primeira vez o Evangelho naquela região. E os irmãos daquela igreja ficaram conhecidos como sendo irmãos de muita fé, irmãos que demonstravam publicamente o amor que eles tinham por Jesus e o quanto a palavra de Deus havia impactado as suas vidas de uma forma que em seu testemunho diário era possível ser visto os frutos de uma transformação verdadeira, igual na sua vida e na minha vida, quando nós recebemos a palavra da salvação. Amém? Aquelas pessoas que conhecem você de antigamente, elas olham e dizem assim: rapaz, realmente Jesus existe, porque hoje você ser crente é só um milagre de Deus. Acontece com você? Isso é porque o poder de Deus transforma a vida daqueles que creem, para que sejamos testemunhas para a honra e para a glória do nome de Jesus. E Filipe era o local onde essa igreja estava reunida. E Paulo, agora preso, provavelmente em Roma, ele resolve escrever para esta igreja, uma igreja que inspirava em seu coração a alegria em saber que vale a pena nós dedicarmos as nossas vidas, ainda que debaixo de muita luta, debaixo de muito sofrimento, de muita dificuldade, mas que vale a pena pregarmos o Evangelho em todo o tempo, porque as Escrituras, mesmo dizendo que nós plantamos, nós regamos e que isso não tem glória nenhuma de nós, mas dessas sementes que nós lançamos, Deus pode dar o crescimento e fazer de uma pessoa que você evangelizou um missionário que irá ganhar nações para a glória do Senhor Jesus. Paulo preso lembra desses irmãos, porque Paulo sabe o amor que havia naquela comunidade. Por várias vezes em suas viagens ele foi suprido em suas necessidades com ofertas, como essa que hoje você semeia aqui nesse lugar. Paulo também recebe essas ofertas e glorifica a Deus pela vida daqueles irmãos que com o coração alegre ofertam para que o Evangelho seja anunciado. Mas essa carta, ela tem um cunho especial, porque Paulo preso, ele provavelmente já imaginava que ali a sua vida estava perto de chegar ao fim. Na
Na verdade, cada prisão que ele passava, ele achava que ali já se findava, né, a sua caminhada. E aqui da mesma forma também, ele está achando que já está chegando ali ao fim. Então ele resolve escrever uma carta aos filipenses, dando a eles instruções, dando a eles uma palavra de ânimo, dando a eles uma direção, para que eles possam prosseguir, glorificando ao nome do Senhor. Mesmo que aquele que era o discipulador deles tivessem a sua vida ceifada, ainda assim, eles deveriam permanecer firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque não é em vão o trabalho que nós realizamos. E aí ele chega no capítulo 3, quando ele está falando de muitas coisas a respeito da salvação, a respeito das obras e dos trabalhos que eram desenvolvidos. Mas aqui, ele, nesses 2 versículos, ele traz uma revelação muito interessante, para que aqueles irmãos não ficassem parados no tempo ou presos diante de tudo aquilo que eles poderiam fazer ou poderiam construir. Estamos chegando ao final do ano e muitas vezes nós podemos parar e olhar para trás e talvez ver muitas coisas que nós poderíamos ter feito, poderíamos ter realizado, e aí não conseguimos, não realizamos, não foi marcado ali no seu checklist o cumprimento daquele propósito, daquela meta que você estabeleceu. E isso pode parar o nosso coração, isso pode parar a nossa caminhada, pode parar o nosso desejo de prosseguir, porque não conseguimos resolver ou fazer alguma coisa. E a preocupação de Paulo era essa, era que aqueles irmãos eles parassem. Então ele vai, nesse capítulo 3, ele escreve essas palavras, dando a eles primeiro uma fé para que eles deixem o passado, uma palavra de fé para que eles deixem o passado. Aquilo que passou, deixa lá para trás. Não fica olhando, não fica remoendo, não fica buscando lá no passado um motivo ou alguma coisa que possa de alguma maneira prender você hoje na sua caminhada. Sabemos que é difícil, porque as coisas que nós vivemos, elas marcam o nosso coração, elas marcam a nossa vida, marcam a nossa mente, a nossa personalidade, quem nós somos construídos através de coisas, através de momentos, através de realizações que aconteceram e fizemos em nossa vida passada, é o que você é hoje. Mas ele traz aqui as palavras no versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está dizendo: olha, filhos, muitas coisas aconteceram, perseguições, lutas, dificuldades, irmãos presos que foram mortos, irmãos que outrora estavam em comunhão com vocês, mas que hoje foram passados à espada por causa da perseguição que há contra os cristãos, contra aqueles que glorificam a Deus. Mas esqueçam aquilo que passou, lancem no mar do esquecimento, assim como Deus faz com as nossas transgressões, com aquilo que nós fazemos e que entristece o coração de Deus, mas que quando nós nos arrependemos, pelo sangue de Jesus, Ele faz com que todas as nossas transgressões sejam lançadas nesse mar que Ele chama mar do esquecimento. Um mar gigante que está pronto para receber aquilo que prende também os nossos corações, mas precisamos agir proativamente para nos livrarmos desse passado, para não deixarmos que o nosso coração fique aprisionado a isso. Quem lembra de Pedro quando nega a Jesus? Ele nega Jesus e automaticamente o seu coração se fecha. Ele acha que aquilo que ele fez, aquilo que ele cometeu, foi ali o ponto final na sua caminhada e no seu relacionamento com o Senhor. Por isso que João vai dizer que ele, ao ver que tudo tinha se findado, ele diz: eu vou voltar a pescar, eu vou voltar para a minha vida do passado,
eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vou voltar a trabalhar naquilo que eu fazia, vou ganhar meu dinheiro, vou seguir a minha vida. Ele se sentia culpado, ele se sentia entristecido, porque não tinha resistido diante daquela provação. Mas o nosso Jesus não esquece ele, mesmo estando nesta situação. Mesmo ele estando lá, Jesus vai em direção a ele, vai buscar o seu coração, porque ele não quer que nós estejamos presos, estacionados, por causa do que aconteceu no passado. O Senhor deseja nos levar para vivermos coisas novas e poderosas para a glória do nome de Jesus. Ele quer nos tirar desse estado de estagnação, desse estado de paralisia ministerial. Talvez você foi ferido lá atrás por uma denominação, talvez você foi ferido lá atrás por um pastor, ou por algum irmão em algum lugar, e isso freou o seu ministério, freou os dons, os talentos que Deus te entregou. Meu irmão, esqueça das coisas que para trás ficaram. Se elas passaram, deixa ela lá. Paulo sabe que isso precisa ser esquecido, precisa ser deixado de lado, para que eles possam ser capacitados para aquilo que o Senhor quer entregar. Deus quer nos entregar grandes bênçãos. Mas eu costumo dizer, Deus, Ele não vai nos entregar algo que nós não estamos prontos para receber. Que estejamos capacitados para isso. Precisamos nos preparar, precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo hoje, não pensando lá atrás. Que o que passou sirva de exemplo, mas nunca sirva para paralisar a nossa caminhada. Se formos lembrar de algo que aconteceu lá atrás, seja para que possamos entender como as coisas funcionam e hoje aplicarmos para que elas não voltem a acontecer. Esquece das coisas que para trás ficaram. Segundo Paulo diz que se nós devemos esquecer o que ficou para trás, agora nós precisamos também olhar para um futuro, avançando para as coisas que estão adiante de mim. Muitas pessoas, elas perdem a esperança do futuro justamente por causa de coisas que aconteceram lá atrás. Elas não conseguem projetar para frente, elas não conseguem se enxergar desenvolvendo trabalhos, desenvolvendo ações, projetos, realizando coisas extraordinárias para Deus. Ela não consegue se enxergar em uma posição no futuro, porque o passado a cega. Não deixa que ela tenha a mesma visão que Deus tem de nós. Um pastor amigo, ele gosta muito de dizer assim, que Deus, ele nos vê aqui, ó. Nós estamos aqui, mas pensamos que estamos aqui. Deus, ele não está nos vendo no lugar aonde nós estamos ou realizando apenas o que nós fazemos hoje. Deus vê o extraordinário sendo feito através da sua vida. Deus vê o impossível sendo realizado pelas suas mãos, porque Ele te chamou para ser sal e luz em meio a essa geração. Ele não te vê aonde você está hoje, nem muito menos aonde você se imagina estar. Deus, Ele te vê fazendo coisas extraordinárias para o nome dEle.
Olhar para o futuro é isso, é olhar e já ver aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Você ama a Deus? Pois Deus tem grandes coisas preparadas para você, meu irmão, creia nisso. Não deixe que o passado diga algo diferente daquilo que Deus está dizendo para você. Olhe para o futuro, olhe para aquilo que Deus está preparando para você. Sempre quando nós chegamos na nossa base missionária, lá em São Gonçalo do Amarante, que nós estamos construindo ela. Sempre quando eu vou entrando na porteira lá, que eu olho o prédio sendo construído lá atrás, a primeira coisa que eu digo, rapaz, eu já estou vendo a gente se balançando ali na rede, embaixo da varanda e tomando uma aguinha de coco. Eu olho para o outro lado, só tem coqueiro. Eu digo, rapaz, eu estou vendo ali um missionário ali, tudo falando inglês, falando ali coreano, falando ali tupi-guarani, falando línguas diversas aí que nós não conhecemos. Eu estou vendo aqui um bocado de missionário, só pé de coco, pé de caju e pé de manga. Mas o que os meus olhos naturais estão vendo é aquilo que é físico, que é material, limitado, que está diante de nós. Mas o que os meus olhos espirituais estão vendo é aquilo que Deus prometeu, é a promessa que não falhará, é aquilo que Deus disse que faria, porque é para a honra e para a glória do nome dEle. Não importa o que os outros falem, não importa o que elas digam. O que importa é que eu sei o que Deus prometeu e o que vai acontecer naquele lugar para a honra e para a glória do Senhor. Quando nós começamos tudo aquilo, as pessoas diziam, é doido, não, isso aí não existe não. Digo, nós vamos construir uma cidade, porque Deus disse que eu iria construir uma cidade chamada Cidade das Nações. Um complexo missionário onde teria pessoas, jovens, casais de várias partes do mundo, de várias etnias diferentes do mundo inteiro, falando línguas diferentes, e estariam naquele lugar sendo preparadas para um dia serem enviadas e serem instrumentos de Deus entre as nações. Paulo está dizendo para esses irmãos, esqueçam o que passou, olhem para diante, avancem para aquilo que está lá na frente. Não fiquem parados, porque aquilo que Deus prometeu não vai cair do céu. Precisamos avançar, isso fala de proatividade. É você sair de casa. Se Deus te prometeu, meu irmão, que Deus vai te usar para ser um grande vendedor, saia de casa com essa fé, vendo já os negócios fechados, porque Deus vai honrar a palavra que Ele deu. Não deixe o que falam que já aconteceu ou que passou, isso vai influenciar o governo, a política. Meu irmão, tudo isso é coisa do homem. Nós precisamos estar ligados nas coisas de Deus, porque a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. Os homens estão olhando para aquilo que é terreno, passageiro e limitado, mas nós não, nós estamos olhando para aquilo que vem do Todo-Poderoso. Abraão é chamado para uma terra desconhecida, que ele não sabia para onde estava indo, mas ele confiou em Deus. Ele confiou que o Senhor iria conduzi-lo. Eu lembro logo no começo do meu ministério, eu faço de tudo um pouco, porque eu não queria entrar num emprego secular, de carteira assinada, porque eu ia ficar preso e aí eu não ia conseguir desenvolver o meu ministério missionário. Então eu fui buscar formas de fazer coisas para ganhar dinheiro, para levantar recursos. Então eu fui tudo, eu fui serralheiro, fui marceneiro, fui pedreiro, fui de tudo um pouco. E teve um tempo que eu vendi material gráfico.
Naquela época era muito difícil. Hoje em dia você, pela internet, pede qualquer tipo de material, é muito fácil, mas naquela época não existia. E eu tinha um canal de um site que, como eu usava muito a internet desde pequeno, então eu já conhecia um site naquela época, 20 anos atrás, que você conseguia comprar os materiais, cartão de visita e tal. E eu saía nas ruas, loja em loja, visitando, principalmente loja de carro, conversando com o pessoal, ele está oferecendo cartão de visita, panfleto e tal, não sei o que, negociava aquele negócio todo. Mas eu já saía de casa com a certeza no meu coração: Senhor, se tu me colocastes hoje para fazer isso, para que o meu sustento chegue, o Senhor vai abrir as portas. E meus irmãos, era incrível como Deus fazia. Em uma semana eu vendia tantos materiais, que aquele dinheiro que eu arrecadava com aquele material fazia com que eu passasse um mês sem precisar estar rodando atrás de vender. Eu ia para viajar para os lugares, para pregar o evangelho no interior, para fazer missões em vários outros lugares. Porque Deus ia abrindo portas, Deus ia fazendo as coisas acontecerem. Mas se eu ficasse parado, olhando e vendo a dificuldade, está difícil, não vou fazer, não. Eu olhava e via lá na frente: vai dar certo, Deus vai abrir as portas, porque Ele quer que eu vá ganhar alma lá no sertão. Ele está desejoso de fazer isso com você, mas você precisa se desconectar do passado e começar a ver aquilo que Ele pode fazer do futuro através da sua vida. Se lançar nesta fé que Abraão se lançou. E não só ele, todos aqueles que foram marcados por uma caminhada de fé, são homens e mulheres que estão caminhando, crendo, mesmo sem estarem vendo. Uma promessa que era dada por alguém tão fiel, tão real, tão presente, tão poderoso, que era impossível você ficar parado diante dessa promessa. São as promessas de Deus para as nossas vidas. Mas o nosso coração pode parar diante de tudo isso. Se nós deixarmos que as raízes nos prendam, faça com que a gente fique travado, a gente não vai conseguir prosseguir para o alvo que Deus tem preparado. Quando Ele fala de prosseguir para o alvo, agora Ele não está falando do futuro, Ele não está falando do passado, Ele está falando do hoje, do presente. Ele está falando do agora, do que nós estamos fazendo hoje. Qual tem sido o passo de fé que nós temos dado, que tem agradado o coração de Deus? Já que a fé é o meio pelo qual nós agradamos a Deus, a pergunta é: quais os passos de fé nós temos dado hoje que tem alegrado o coração de Deus? Quais palavras Ele tem trazido aos nossos corações? E por algum motivo a gente pode estar descartando essa palavra, ou não crendo nessa palavra, ou ainda sem coragem para abraçá-la. O medo, em algum momento e em uma certa quantidade, ele pode nos ajudar a fazermos coisas que pode gerar um prejuízo até mesmo da nossa própria vida. Por isso que, em um certo grau, o medo ele pode ter, mas se esse medo nos controlar, é porque nós precisamos ser aperfeiçoados no amor em Deus. Porque o medo, ele vem por falta desta confiança nesse amor de Deus. Quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Você tem medos? Medos lhe aprisionam? Qualquer medo. Tem algum medo que lhe trava, que lhe prende? Sabe quem é que pode lhe libertar? O amor de Deus.
Sabe uma coisa que eu tinha pavor? Aracnofobia, pastor. Medo de aranha. Aquelas caranguejeiras, meu amigo. Eu brincava dizendo assim: se eu tiver num beco, de um lado tiver 10 caranguejeiras de um lado e do outro tiver assim uns 5 lutadores de vale tudo, e eu tiver que escolher para onde é que eu vou, a peia come para cima dos cabas, porque para as caranguejeiras eu não vou de jeito nenhum. Será que o medo era grande? Se eu tivesse em uma casa, que caranguejeira você sabe como é, né? Você vê ela aqui na parede, a bichona do tamanho de uma mão. Aí você, ei, olha aqui a caranguejeira. Quando olha, a bicha já desapareceu. Ela já está intocada em algum canto. Se isso acontecesse comigo, era impossível eu dormir dentro de uma casa. Dentro daquela casa não tinha nem perigo de eu dormir. Pelo medo e o pavor que eu tinha desse animal. Aí um dia eu li esse texto. Quem tem medo não é aperfeiçoado no amor, não é aperfeiçoado em Deus. Eu disse, Senhor, eu quero me aperfeiçoar em Ti. Eu quero Te conhecer tanto, eu quero me aprofundar tanto no Senhor, que esse medo ele vai ser lançado fora. E para a glória do Senhor hoje, eu não, nem lá na base, na nossa base, como é na zona rural, aparece muita caranguejeira. Eu não quero nem que mate as caranguejeiras, porque ela tem o papel dela dentro do ecossistema lá da zona rural. Digo, não precisa matar, vamos lá. E eu mesmo vou lá e coloco ela para fora, zero medo. E isso não é fruto meu, isso é fruto do poder do amor de Deus. Por isso não importa o medo que você tenha, não importa o temor que venha no seu coração, se é de coisas físicas ou de começar a realizar coisas na sua vida, não importa de que seja o tipo do medo. O que eu sei é que o amor de Deus está pronto para fazer a transformação acontecer na sua vida. Fé para prosseguir, hoje, agora, aonde nós estamos. Calendário não importa. Se já está chegando no final do ano, se não fez o que para trás passou, o que importa é que você está hoje vivo aqui e pode realizar ainda. Não adianta você ficar também pensando, quando for o próximo ano, eu vou para a academia. Vou recuperar minha massa muscular, vou voltar e tal a fazer isso, vou voltar a fazer esporte, vou fazer aquilo, quando virar o ano eu vou fazer aquilo outro e tal. Nada disso importa se hoje você não está disposto a mudar. Isso precisa começar no momento em que você está respirando agora. A decisão para continuar, para avançar, para dar o próximo passo, inicia agora, não amanhã. A ligação para a pessoa tem que ser feita hoje, acabando o culto aqui, chegando ali fora, já pego o telefone, se eu vou ligar, vou pedir perdão. Não, amanhã, quando eu acordar melhor, eu ligo. Não, meu amigo, não tem melhor não, Vivemos em uma geração que não é um leão não, né? O pessoal diz que é um leão, é um gato do mato, é mais de 10 bichos todo dia que o cara tem que matar para poder conseguir virar para o outro dia. Não é esperar o amanhã não. A oportunidade que nós temos é o hoje, é o agora. Nós respiramos agora. Amanhã eu não sei. O que eu sei é que hoje, meus irmãos, se cremos na palavra do Senhor, nós podemos já ver maravilhas acontecer no dia de hoje. Independente do que falem, independente do que digam, independente do que estejam apontando para o passado, independente do que estejam dizendo para o que vai acontecer no futuro, não importa. Hoje você está aqui e você pode construir um futuro poderoso a partir de ações hoje para a glória do Senhor. Você pode sair daqui compromissado com Deus, não que amanhã você vai fazer as coisas acontecerem, mas que hoje ainda você vai começar a transformação de Deus na sua vida.
Deus quer fazer coisas novas maravilhosas, coisas novas poderosas. Mas Ele está procurando aonde é que estão os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é os adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Não é os adoradores que adoraram em espírito e em verdade. É os adoradores que estão adorando em espírito e em verdade. Prossegui hoje. Prossigo. Estou indo, estou caminhando. A fé, ela nos mantém firmes e perseverantes, mesmo quando enfrentamos gigantes pelo caminho. É a fé, meu irmão, que vai te mover. Não é a estratégia, não é a sabedoria humana. Não é a capacidade intelectual que você pode ter, ou que você pode alcançar, mas é a sabedoria de Deus. Esse fim de semana agora estávamos em um congresso poderoso lá em Petrolina, de missões, onde reunimos obreiros de várias partes do sertão, estavam lá. Mas no último dia, um casal de jovens me procuraram e ele disse: olha, pastor, eu sou um cara que busco muito conhecimento, sou formado, tenho 3 graduações, pós-graduações, mestrados, estou terminando o meu doutorado. Mas sabe, pastor, tudo isso esfriou a minha fé. Isso tudo fez que eu esfriasse tanto, que eu cheguei quase a duvidar da fé. Mas esses dias que nós estamos aqui nesse congresso, algo novo aconteceu. O meu coração começou a ser avivado com as palavras ministradas. O Senhor começou a ministrar ao meu coração de uma forma tão simples, de uma forma tão poderosa, que hoje eu estou aqui lhe dizendo que eu quero viver algo novo. Que independente desse conhecimento, independente de tudo isso que eu galguei, que eu conquistei aqui de forma intelectual, eu quero viver o sobrenatural de Deus. É isso que vai nos conduzir, é este sobrenatural, esta sabedoria que a gente não sabe de onde vem, mas a gente sabe que o Espírito de Deus está cooperando conosco, que a gente não tem como dizer, foi porque eu fiz um curso disso ou daquilo outro. Não, era aquele eureka, era o momento em que você estava ali e de repente chega a sabedoria e a solução está na sua mão, tão clara, tão evidente. E você diz: poxa, isso já fazia tanto tempo que estava aqui, como que eu não vi isso? Isso é a sabedoria de Deus. Isso é o Senhor nos conduzindo para caminharmos em fé, e caminhando em fé nós possamos enxergar e ver as maravilhas de Deus prometida a todos aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então fique de pé em nome de Jesus.